Amém? Graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, todos que estão assistindo e vão assistir. Irmãos, eu quero começar essa pregação falando uma coisa que você já deve ter ouvido muitas vezes. Você sabe que você precisa de um Salvador, não sabe? Você sabe que sem Jesus não tem condição da gente fazer nada. Sabe ou não sabe? Mas eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda. Você se lembra disso todo dia? Você se lembra disso no seu dia a dia? Nas coisas que passam pela sua cabeça? Ou nas coisas que ficam no seu coração? Você guarda isso com você? Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me redima. Eu preciso de alguém que me salve. Eu preciso de alguém que me cure. Eu preciso de alguém que me liberte. É uma pergunta que eu me fiz muito essa semana. Devido aos acontecidos, todos aqui sabem, agradeço as orações, mas todo mundo sabe que na hora difícil, no dia mau que a Bíblia diz, na hora que você é exigido, na hora que a fé é exigida, na hora que tudo aquilo que você aprendeu é exigido. Você se lembra disso? Você lembra que você precisa de Deus? Ou você olha para você mesmo e fala assim, eu vou conseguir. Eu tenho 32 anos, o meu corpo ele é forte ainda, ele vai conseguir. Eu vou enfrentar essa situação financeira indiferente do que aconteça, porque eu sou uma pessoa inteligente e eu vou conseguir. Eu vou fazer determinada coisa porque eu consigo fazer e eu vou conseguir. E dentro de você acaba se esquecendo que você precisa de um Salvador. Isso não é uma palavra para novo convertido, não, irmão. Falar a verdade para vocês, isso é uma palavra para a gente se lembrar todo dia. Isso é uma palavra para a gente se alimentar todo dia. Afinal de contas, indiferente o quanto tempo você tem na igreja, você é um ser humano. Eu sou batizado desde os meus 11 anos de idade. Eu tenho 21 anos que eu sou batizado. 21 anos que eu estou na caminhada com o Senhor. 21 anos são 21 anos. Tem gente aqui dentro que não tem 21 anos. Eu estou ficando velho. Vixe. Mas pare e pensa. Quantas vezes na sua caminhada você lembrou e falou, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim, obrigado pelo Senhor ter cuidado de mim. Senhor, eu vou te buscar não porque eu tenho medo de alguma coisa acontecer, ou porque eu tenho medo disso ou daquilo, mas eu vou te buscar porque eu preciso do Senhor. Porque sem o Senhor, não dá. Sem o Senhor é eu querer empurrar um carro com o freio de mão puxado. Eu vou fazer força, e ele não vai sair do lugar. Eu vou me esforçar demais para não ter nada. Eu vou correr para andar 10 metros. Eu vou fazer para mim depois escolher isso aqui. A Bíblia diz em 1 Pedro, e eu queria que vocês abrissem lá, 1 Pedro 1. E a gente vai iniciar a nossa pregação com esse pensamento. Não importa o quanto tempo passe, eu ainda vou precisar de um Salvador. Primeira Pedro, capítulo 1, está bem no finalzinho da Bíblia, antes dos livros de João. É Pedro, João, Judas e Apocalipse. É bem no finalzinho da Bíblia. Você virar demais, você passa ele. Ele é um livro de, se eu não me engano, 5 versículos, 5 capítulos. Amém? Ouço folhas voando. É importante que todos nós tenhamos contato com a palavra. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo é o 17, e a gente vai ler ele. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E eu vou ficar só nesse versículo aqui, até eu acabar ele.
Eu tenho um costume muito grande de separar certinho, parte por parte. A pregação era extensa. Hoje o Espírito de Deus quis que os louvores se entoassem um pouquinho mais para que a gente pudesse sentir a presença de Deus mais, porque Ele estava trabalhando corações aqui dentro. Eu tenho certeza disso, foi o que eu senti aqui em cima. E eu sei que as coisas de Deus, elas são perfeitas, e então eu só vou no fluir de Deus. Vamos devagarzinho, a gente vai entender esse versículo, porque só nesse versículo 17 aqui, ó, eu tenho tudo que eu preciso para mim chegar até o fim da minha caminhada no céu com o Senhor. Ó, vamos lá. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Quando eu invoco a Deus como meu Pai, quando nos momentos difíceis, nos momentos bons, ou indiferente, ou naquele dia que você aceitou Jesus, você olhou e falou para Ele: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, Pai. Eu prometo te respeitar e te amar até o último dia da minha vida. Amém. Você levantou de joelho, você podia, comigo foi no meu quarto, com você podia ser aqui na frente, aqui na igreja, indiferente de onde foi. A partir do momento que esse ato aconteceu, a partir do momento que o seu coração olhou e falou assim: Senhor, eu preciso de um pai. O que é um pai? Pare e pensa. O que representa ser um pai, Renato? Você tem um filho, eu tenho uma filha. O que representa eu ser um pai? Fala para mim. O que representa o seu pai para você? O que representa? O que é a figura paterna para você? O que representa? Representa o herói, representa o amigo, representa aquele que vai te repreender, aquele que vai falar: cara, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus. A partir do momento que eu olho, me ajoelho, falo: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo andar. Sem o Senhor eu não consigo me desenvolver. Sem o Senhor eu não consigo ir para frente, Pai. Sem o Senhor eu não consigo ser próspero, eu não consigo ser saudável, eu não consigo ser curado, eu não consigo nada. Eu só consigo o que tem no mundo. O que tem no mundo? Você lembra o que tem no mundo? No mundo só tem destruição. No mundo só tem mal. No mundo só tem coisa ruim. Olha um jornal, fica 2 minutinhos vendo um jornal, não passe disso porque faz mal. Mas olhe quanta desgraça, quanta morte, quanta destruição, quanto problema, quanta coisa ruim. E muitas vezes a minha cabeça olha e fala assim: eu vou esquecer daquele que cuida de mim. Eu vou esquecer do meu pai. E eu vou indo para os lugares onde aquela voz fica longe. A minha caminhada era para mim vir aqui. Eu já virei, já fui para lá. E já estou em outros pensamentos. Eu estou em outra vida. Eu estou em outra praia. É o meu momento de curtir a vida. É o meu momento gostoso. É a hora de eu aproveitar. O Senhor Jesus conta uma parábola que diz assim: existia um homem. Ele tinha uma plantação, ele tinha uma fazenda e ele tinha celeiros. Ele construiu celeiros maiores, encheu aqueles celeiros com a colheita dele. Ele olhou e falou assim: ó, agora descansa minha alma, porque tem para muito tempo. Tem para muito tempo. Jesus olha e fala assim: ó, tolo. Quantas vezes a gente na nossa caminhada olha e fala assim: ó, tá bom, eu tenho 21 anos eu não preciso ler a Bíblia todo dia, Renato. Eu tenho 21 anos de igreja. Você acha que eu já não li a Bíblia várias vezes? Você acha que eu já não olhei muito tempo para cá e olhei, li? Você acha que já não está na minha cabeça? Quantas horas de oração eu passei fazendo em 21 anos? Para mim tá bom. E eu olho para o pai e falo assim: ó, obrigado. Eu tenho para muito tempo. Meu azeite já está cheio. Está ótimo. Só que quando você ligava uma lamparina antigamente, que era de pavio, ela queimava e o azeite gastava. Você continua indo nessa vida, às vezes uma vida corrida, às vezes uma vida pacata, às vezes uma vida normal, e vai indo. E você é usado por Deus para pregar, é usado por Deus para fazer, e depois você percebe que começa a diminuir, e você, poxa, hoje eu não estou muito afim de orar. Hoje eu não estou muito afim de ler a Bíblia. Hoje eu queria sentar e ver uma Netflix.
Hoje eu queria fazer isso, hoje eu queria fazer aquilo, hoje eu queria fazer aquilo outro, e eu vou aproveitar para dar um recado. Vem cá, você e uma cadeira. Que eu vou dar exemplo com você. Nós usamos você de exemplo direto, então venha cá que eu vou usar você de exemplo. E a nossa vida continua. Aí a gente vai e percebe que as coisas começam a ficar ruins. As coisas começam a... E você fica chateado. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você fica chateado? Conversar com alguém. E aí eu vou dar um conselho para vocês, que é uma coisa que Deus pôs no meu coração. Senta aí na cadeira. Está aqui o Mateus, a vida dele, ele vem perguntar alguma coisa para mim, eu sou um mundano, esquece o Moisés. É um cara do mundo. E eu sou aquele cara que abraça. Oh, meu amigão, relaxa, cara, a vida é assim. Fique em paz. É normal passar por isso. É gostoso de ouvir, não é? Sim. É gostoso, né? Alimenta aqui, né? Mas não alimenta o espírito. Você acha que eu sou seu amigo? Sim. Agora, se eu te desse um conselho desse, você ia me considerar como amigo? Não. Por que será, né? A figura de pai é aquele que chega e senta com você e fala assim, olha, deixa eu te falar, não é por esse caminho. Não é esse jeito que você vai seguir. Depois de tudo que aconteceu, eu sentei com meu pai na mesa, eu falei, pai, tal, agora eu estou melhor, nossa, graças a Deus, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele olhou para mim e falou assim, mas agora você vai parar de ser burro, né? Eu falei, caramba, pai, assim? Ele falou, você vai começar a se cuidar, não vai? Eu falei, vou. Essa é a figura paterna. Muitas vezes o que te abraça, o que te faz bem, o que é gostoso, é carismático, não vai servir para a sua vida. Muitas vezes você vai ter que engolir alguma coisa seca, ruim, amarga, para que você faça o quê? Levanta, guarda a cadeira, ou seja, pega o teu leito e vai para sua casa. Mostra para todo mundo o que eu fiz para você. Pode guardar a cadeira lá. Entenda isso, irmão. Eu não preciso de conselho de ninguém. Obrigado, viu, Mateus? Valeu, é nóis. Eu não preciso de conselho de ninguém. Eu preciso de conselho de homens de Deus, que são guiados por Deus, que são transformados por Deus. Eu não preciso de conselhos do mundo. E eu tenho um compromisso na minha vida, e eu vou ter até o dia que eu morrer, até o dia que Deus me levar, porque morrer eu sei que eu não morro, mas até o dia que Deus me levar para o céu, eu vou combater esse evangelho que fala que está tudo bem, está tudo certo, fique em paz, faz o que quer, a vida é uma só, você tem que aproveitar, irmão, não é o que a palavra de Deus diz. Não é o que a palavra de Deus diz, isso é mentira, e a gente sabe muito bem quem é o pai da mentira, e é muito bom que isso esteja sendo gravado, porque eu vou anunciar para os 4 cantos do mundo que Jesus não é esse Jesus que todo mundo prega, esse Jesus que aceita tudo e está tudo bem. Não, Jesus te aceita do jeito que você está, isso ele faz mesmo. Porém, a palavra dele tem que transformar a sua vida. Porque se ela não transformar a sua vida, não adianta de nada. É perca de tempo. É perca de tempo estar aqui. É perca de tempo, você podia estar na sua casa dormindo. Era muito melhor. Porque aqui você não está aceitando o que a palavra de Deus diz. Você olha para mim e fala assim, é o Moisés de novo. Ele fez a barba, ele está com cara de criança. Eu não gosto de fazer a barba, mas vai fazer o quê? É cara de criança. Eu vou olhar e respeitar um cara desse, irmão, esquece de mim. Eu sou só mais um. Você ouviu o que a palavra de Deus diz aqui, ó? Lê comigo de novo. Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo o quê, irmão? A obra. Pouco importa quem é. Para Jesus, para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos todos iguais. Todos iguais. Não tem diferença. A única diferença do julgamento do Senhor é pelas obras que a gente faz. Quais que são as nossas obras? O que nós estamos apresentando? Nós estamos apresentando para Deus que a gente prefere ouvir o conselho do mundo, que a gente vai chegar lá com a nossa bacia assim, cheia de coisinha que a gente fez, e vai mostrar para ele, olha, Senhor, é só isso que eu tenho. Ele vai olhar, mas não tem nada meu aqui. Ah não, achei, tem um negocinho aqui, ó. Tem 2. Mas o resto é tudo coisa que não tem importância. Coisa que não leva a nada. Obras que são mortas, obras sem fé.
obras sem pé nem cabeça, obras que não te levaram um passo para frente, obras que não vogam nada. Ah, mas eu tenho uma vida muito boa aqui. Minha vida é confortável. A minha vida é gostosa. Eu tenho um trabalho muito bom. Eu tenho um carro, uma moto muito boa. Irmão, deixa eu te falar, isso é maravilhoso. E vai por mim, Deus quer te dar o dobro. Deus quer te dar o triplo, falar a verdade. Deus te daria um mundo. Ele é dono de tudo, cara. Ele é dono de tudo. Ele fez você. Ele fez tudo isso daqui. Você acha mesmo que para Deus é muito difícil te prosperar? Mas para Deus é difícil te perder. Para Deus é custoso te perder. Porque Ele lembra o dia que você invocou Ele como Pai, do dia que você invocou Ele como Deus, e falou, Senhor, a partir de hoje o Senhor olha para mim, pelas obras que eu faço, Pai, e eu quero fazer as obras segundo o que o Senhor tem para mim. Para que na hora de eu ser julgado, para que na hora de eu chegar e apresentar tudo aquilo para Deus, Ele olhar para mim e falar, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, eu te dei 3 dracmas, eu te dei 3 moedas, você fez 6. Parabéns. Eu tô feliz, você vai vir, vem para cá, vamos para o céu. Vamos lá, vamos se deleitar nas bodas do Cordeiro. Eu não quero chegar lá e olhar para Deus e falar assim, Senhor, o que eu tenho é isso aqui, o que o Senhor me deu é 3, eu tenho 2. Eu tenho 1, eu não tenho nada. Ou eu tenho os 3. Que tem essa opção também. Parei, o que o Senhor me deu tá bom, tá ótimo. E existe um grande problema, irmão, em parar. Existe um grande problema em você retroceder. Existe um grande problema nisso tudo. É que a partir do momento que eu retrocedo, a partir do momento que as coisas começam a vir, o dia mal vem, as coisas do mundo vêm, e vem aquela onda em cima de você, você está sem força. Você esquece daquele que está do seu lado todo dia. E eu sei que você está aí no seu coraçãozinho pensando, Moisés, eu não esqueço. Moisés, isso nem passa na minha cabeça. Ei, irmão, deixa eu te falar. Passa na cabeça de uma pessoa que está 21 anos na igreja, não vai passar na cabeça de outras? Que diferença todo mundo tem aqui? Ninguém tem diferença nenhuma perante Deus. As mesmas coisas que a gente passa, irmão, os profetas passavam. As mesmas coisas que a gente passa, irmão, os discípulos passavam. Um pouquinho pior, mas passavam. Ninguém é diferente de ninguém. É todo mundo igual. Perante Deus é tudo igual. Perante Deus são todos filhos. São todos filhos. Ele olha e fala assim, são todos filhos. Eu não amo mais o Moisés do que eu amo a Carol. Eu não amo mais o Moisés do que eu amo o Kainan. Ou eu não amo mais o pastor Kleber do que todos vocês. Não existe diferença. Você sabe o que vai diferenciar? As nossas ações. É o que eu faço com o que Deus me dá. É o que eu faço com o caminhar que Deus me deu. Ah, irmão, mas tem tempo ruim? Tem. Eu posso falar para você que tem, eu passo, você passa, todo mundo passa. Todo mundo passa. E atire a primeira pedra quem não passa, o perfeitão. Atira aí, porque todo mundo passa pelo dia mal. Só que existe uma diferença, Renato. Eu passo o dia mal como? Eu passo o dia mal como? Eu passo ali amuado? Às vezes eu passo. Não estou tão forte. Não estou tão perto. Não estou ali coladinho com Jesus. Às vezes eu estou com a cabeça um pouco longe. Às vezes o trabalho me afastou um pouco. Às vezes as coisas da vida me afastaram um pouco. E acontece. Acontece. A gente não pode ser hipócrita na hora de falar e falar que nunca vai acontecer, que a gente tem que ser vigilante 100% dos dias, e realmente a gente tem. Mas tem dia que você não consegue, tem dia que eu não consigo, tem dia que nós não conseguimos. E aí, porque é aí que mora o cerne de tudo, e é aí que eu me alegro, porque foi aí que Jesus falou comigo. No dia mal, no dia que você está fraco, no dia que você já não está muito bem, no dia que a dor te ataca e você fica ali, ai meu Deus, o que vai acontecer? No dia que você não está legal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar. Eu tenho que parar, eu tenho que respirar e correr para aquele que
que salvou a minha vida. E correr para aquele que, sei lá quanto tempo atrás, olhou para mim e falou assim: eu te aceito como filho. Eu aceito você como filho. Eu aceito você para mim cuidar de você. Então vem, anda no meu caminho e ser perfeito. Senhor, mas não tem como ser perfeito, mas eu vou te ajudar. Eu vou estar com você. Eu vou te encher com o meu espírito pro dia que você na sua cabeça não estiver pensando direito. Pro dia que você estiver todo lá perdido, pro meu espírito falar dentro de você assim: eu estou aqui. Eu estou aqui, mesmo no dia mau, mesmo no dia ruim, eu estou aqui. Quantas vezes o mundo não grita muito mais alto? Muito mais alto. Eu vou contar, vocês vão rir. Na hora foi horrível, mas vocês vão rir muito. Eu fui tomar soro segunda-feira de madrugada, sozinho. A dor apertou, eu falei: eu vou correr para o hospital. Beleza, vim para o hospital. Toca o barco. Eu estava na segunda bolsa de som, eu já estava dormindo. Apagado. Do nada. Renato, tinha eu e mais um cara dentro do hospital. Inteiro, tinha 2 pessoas. O cara começa a me convulsionar. A mulher que estava com ele começou a berrar: ai meu Deus, ele vai morrer, ele vai morrer. E eu fiz assim, ó. Eu acordei, eu falei: Jesus, sou eu. Olhei, eu estava bem, olhei o cara lá, eu falei: ó, calma, relaxa. Eu falei: enfermeira, pelo amor de Deus, acorde o cara. Aí o coração já começou. Eu falei: Jesus, aquela dor apertando. Eu falei: eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Olhei para a enfermeira e falei: tira aí, eu não vou mais tomar não. Ela: mas não acabou. Eu falei: eu vou embora, eu estou bem. Me dá um atestado, eu vou ficar em casa. Eu dormindo, eu fico bem. Ela: tá bom. Tirou, me deu o atestado, eu virei e fui embora com o coração a milhão. Mas quantas vezes esse grito do mundo não afasta aquilo que está de bom no seu coração? Quantas vezes o grito do vai morrer, está tudo perdido, está tudo ruim, está tudo mal, vai todo mundo quebrar, vai todo mundo ser mandado embora, vai tudo acontecer de ruim, a gente está perdido, o mundo está acabando, os ET vão invadir a Terra, é só notícia ruim, e você olha para mim e fala assim: e aí, Moisés? E aí eu tenho que lembrar daquele que me salvou. Aí eu tenho que lembrar daquele sacrifício feito por mim na cruz. Porque pouco importa, Renato. Pouco importa o que acontece aqui nessa terra. Pouco importa o que acontece nesse mundo. Pouco importa o que acontece com as pessoas desse mundo que não acreditam no Senhor. A minha visão, o meu coração, o meu ouvido e os meus olhos vão estar sempre voltados para o Senhor. Porque se eu não estiver bem, eu não ajudo você. Porque se eu não lembrar que eu tenho um Salvador, como é que eu vou falar para você que existe um Salvador? Se eu não lembrar, se eu não tiver isso dentro de mim, se isso não estiver pulsando dentro do meu coração, como é que eu vou lembrar você que existe um Salvador? Se para mim isso não importa. Como é que eu vou ajudar essas pessoas que perecem no mundo? Como é que eu vou mudar a situação das pessoas que estão na minha vida? Como é que eu vou mudar a situação das pessoas que estão dentro da minha casa? Como é que eu vou mudar a situação das pessoas que estão dentro do meu convívio se eu não cuidar de mim mesmo? Fala para mim, Décio, se você não cuidasse do seu psicológico, como é que você ia cuidar do psicológico dos outros? Se eu soubesse que seu cachorro passa fome, eu não ia comprar ração com você. É bobo falar isso, não é? Não é bobo? Mas se eu olho para você, se a pessoa do mundo olha para você e não vê nada, não vê luz, não vê sal, não vê diferença, não vê mudança, ele é igual a gente. Não muda nada. Não muda nada. Irmão, entenda, eu não estou falando que aqui ninguém é apagado ou já virou um sal insosso, eu não tenho esse direito, eu não falo da vida de ninguém. Você sabe por que a tartaruga vive 200 anos? Porque ela olha só para o caminho dela. Eu tenho que cuidar de mim. Só que Deus me colocou numa posição em que eu tenho que avisar.
E o que eu mais vejo hoje em dia, e o que eu mais vejo e atendo hoje em dia, são pessoas que dizem, Senhor, Senhor, e eu vou na igreja de domingo, e eu posto foto com o meu pastorzão, e eu posto foto com os meninos da igreja, e na segunda-feira eu já estou com o coração doído de novo, na quinta-feira eu estou enchendo a minha cara de bebida, e vai saber se lá quais outras coisas anda fazendo. Infelizmente eu vejo muito isso hoje, pessoas que estão na igreja há anos e o coração é assim, ó. Duro. Eu aqui, eu errei até o solo da música da Ju. Porque eu estava tão... Porque para mim não importa mais nada. Às vezes existem coisas que acontecem na vida da gente para a gente parar de abrir mão de certas outras coisas. Às vezes coisas acontecem na vida da gente para a gente tomar um chacoalhão e falar, ei, peraí, eu tenho que voltar para aquele que me salvou. Eu tenho que voltar para aquele que está sempre comigo. Porque senão eu esqueço. Porque senão, como a palavra de Deus diz aqui, né? Ele vai me julgar segundo cada obra minha. Então o que eu fizer tá bom, né? Então eu estou todo dia aqui. Difícil eu faltar. Faltei quarto porque não tinha condição mesmo. Mas é difícil eu faltar. Deus vê. Mas também Deus vê toda vez que eu subi aqui em cima e meu coração estava fechado. Você abre culto toda sexta-feira. Amém, Deus vê. Mas Deus vê também quando você negligencia a palavra dele. E estou te usando de exemplo, você sabe que não é. Deus vê que eu falo para todo mundo que eu sou um homem de Deus. Mas também Deus vê as minhas atitudes de uma pessoa longe dele. É segundo as obras. É segundo as obras. É segundo tudo aquilo que eu faço. É segundo tudo aquilo que eu caminho, tudo aquilo que eu falo. Tudo aquilo que eu penso. Moisés, eu tenho que controlar até o que eu penso. Controlar o que você pensa é impossível. Mas você vai controlar o que fica na sua cabeça. Porque passa tanto pensamento na sua cabeça que se você controlar, eu paro agora aqui e te dou o microfone. Porque você já está uns 4, 5 pontos de QI acima do Einstein. Então você está a milhão, você está maravilhoso. Mas eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar as minhas ações. Tenho que controlar os meus impulsos. Eu tenho que controlar os meus passos. Mas Moisés, a vida com Deus, ela não pode ser tão pesada assim, mas quem disse que isso é pesado? Quando você começa a fazer dieta, é gostoso? Não. É horrível. É terrível, é ruim mesmo, é horrível, é ruim, é ruim. Você fala assim, nossa, eu vou morrer de fome, meu Deus do céu. Mas depois não te causa coisas boas? Não te evita muita coisa? Você não fica bem? Você não tem outro fôlego? Outra vida. Outra vida. Porque aquilo que te transforma, sair daquele quentinho, daquele gostoso, é ruim, mas é necessário. É ruim. É aquele dia que está 10 graus de manhã, você tem que acordar 6 horas para ir trabalhar. Você põe o pé no chão assim, ó, te gela até a espinha. Fala, meu Deus, mas você tem que ir. Se é tão fácil você levantar para ir trabalhar, por que às vezes é tão difícil a gente largar as coisas que nos afastam de Jesus para a gente chegar cada dia mais perto dele? Por que o meu pensamento, ele tem que ficar tão forte para as coisas do mundo que é mais fácil eu fazer o que é a lei do mundo do que a lei de Deus? E eu quero que isso cause um desconforto dentro do seu coração. Eu quero que a partir de hoje, todo dia você pense nisso. Quero que a partir de hoje, pega um paninho para mim, por favor. Eu quero que a partir de hoje você pense nisso todo dia. Na necessidade de um Salvador. Na necessidade de mudança, na necessidade de transformação. Ah, Moisés, mas tem tanta coisa para mudar, sim, tem. E tem coisa que você não muda do dia para a noite, tem coisa que você muda, demora muito tempo para mudar. Então está na hora da gente começar a correr atrás. E eu posso falar para vocês, nós somos todos iguais. Do mesmo jeito que você corre, eu também corro. Do mesmo jeito que você passa por dificuldades, a gente também passa. A gente também passa, é normal. Só que as minhas atitudes vão mostrar quem eu sou.
As minhas atitudes vão mostrar quem você é. As suas atitudes, como homem e mulher de Deus, vão mostrar no reino de Deus, no inferno e aqui na terra quem você é. E você veio para essa terra para ser diferente. Porque senão, por que nós estamos aqui? Podia aceitar Jesus e como é que é, Ricardo? Cadê o Ricardo? Isso, pronto. Vai para o céu de uma vez. Era tão mais fácil. Evitava tanta coisa. Mas eu estou aqui para mostrar para esse mundo que ainda existe uma salvação. Eu estou aqui para mostrar para esse mundo que é pelas obras que a gente faz que a gente vai transformar as pessoas. Obrigado. É por isso. Então eu não posso me dar esse direito. Eu não posso me dar esse direito. Eu tenho que olhar todo dia para Jesus. Mas porque eu preciso? Mas só no momento de precisão? Mas só momentos difíceis? Ou só quando eu sinto aquela solidão terrível dentro do meu coração? Ou melhor, quando o problema aparece? Não, melhor quando o pastor aqui em cima olha e fala para você assim, ó, irmãos, tem que buscar Jesus. Aí você fala, caramba, verdade. Não é só na igreja. Irmão, não é só na igreja. Uma batalha não acontece só no mesmo lugar. Ela vai acontecendo em vários lugares. E a gente tem que estar pronto para todas elas. A gente tem que estar pronto para todas elas. Vamos continuar, que senão o meu tempo vai acabar. Vamos ler de novo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é peregrinar? Pare e pensa enquanto eu tomo um gole d'água. Moisés, peregrinar é andar. É sair de um lugar e ir para o outro. É você ir, sair de um destino e chegar no outro. Realmente. E o que a gente está fazendo isso nesse mundo. Nós estamos peregrinando. Os peregrinos. O povo que não é dessa terra, não é desse lugar. A minha nacionalidade, a sua nacionalidade não é daqui. A nossa pátria não é mais essa terra. A nossa pátria não é mais o mundo. A nossa pátria, a legislação da nossa pátria não é a mesma que voga aqui. É a que voga no céu. E do mesmo jeito que eu tenho medo de ser preso aqui na terra, do mesmo jeito que eu tenho medo de, sei lá, cometer um crime fiscal, qualquer coisa disso, que dá medo. Sonegar um imposto, fazer alguma coisa e chilindró. É coisa errada, né? Aí não pode mesmo. Se quiser prender a gente pela palavra de Deus, fique à vontade, que aí eu vou com gosto. Mas, chilindró, fiz coisa errada, chilindró, vou lá, tô na cana. Vou lá, sem visita, vai sofrer. Do mesmo jeito que eu tenho esse medo, eu tenho medo de desagradar o meu rei. E ele ficar tão distante de mim, que a prisão não é mais uma prisão física. A prisão não é algemas e aquela bola de ferro que você via no pica-pau lá, que travava o pessoal batendo pedra lá. A prisão vira uma prisão aqui. Onde você não é privado das coisas. Você é privado da presença de Deus. Você é privado da direção de Deus. E você pergunta para mim o que tem a ver, né? Mas esse temor tem que estar dentro de nós. Esse temor tem que estar dentro do nosso coração. A minha peregrinação, a minha caminhada, eu tenho que estar temente ao Senhor Jesus. E eu tenho que lembrar todo dia, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Mas nem aconteceu nada, mas tá bom, obrigado. Mas está tudo normal, tá bom. Mas eu vou orar do mesmo jeito, Senhor. Eu vou buscar do mesmo jeito, Senhor. Moisés está caindo o mundo. É só problema. É só problema. Continua falando com ele. Mas está difícil, continua buscando Jesus. Vai. Não desiste. Eu sei que tem hora que dá vontade. Eu sei disso. Eu sei que tem hora que a vontade é de falar, chega. Para mim deu. Mas ele pede para mim dizer uma coisa para você hoje. Não para.
não para. Você se lembra do caminho que eu te tirei? Você se lembra do caminho que você saiu? Da onde foi que eu te tirei? Da onde foi daquela situação ruim que eu te tirei? Você lembra para onde foi? Qual foi o caminho que eu botei para você trilhar? Quando você olhou para mim e falou assim, eu quero ser seu filho. E eu olhei para você e falei assim, ó, eu quero ser seu pai, então vem que agora eu vou cuidar de você. Você lembra disso? Você lembra desse momento? Você lembra? Então olha, continua. Que o peregrino não para. O peregrino ele continua andando, ele continua fazendo. Pode fazer chuva, pode fazer sol, pode fazer frio, pode fazer calor, ele continua. Ele não se importa com o que acontece. Ele só continua. A Bíblia diz assim, ó, então prossigamos para o alvo. Qual que é o alvo? Jesus. Para onde eu tenho que olhar? Jesus. Fazer. Ir para Jesus. Mas está difícil, continua. Mas está doendo, continua. Mas por que eu vou continuar? Porque cada passo que você dá para perto da vida, você fica mais vivo. Cada passo que você dá para perto daquele que pode transformar, curar, libertar, você fica cada vez mais e cada dia mais curado, cada dia mais liberto, cada dia mais livre. E livre do quê? Livre do mundo, livre das maldições, livre da perseguição do mundo, dessas coisas ruins que nos perseguem, de doença, de problema, de finanças, de tudo isso. Se a gente lembrasse todo dia o poder que Deus tem, se a gente lembrasse todo dia da onde Ele tirou a gente, se a gente lembrasse todo dia do sacrifício dele na cruz, se a gente lembrasse de tudo isso todo dia, a palavra de Deus garante que o nosso caminho continua reto, simples e seguro. Porque você não se importa com o que acontece. Porque você não se importa, você não tem medo. Por que eu não tenho medo, Moisés? Porque você não vai ter medo, porque existe um Deus vivo. Deixa eu falar de novo. Vivo. Vivo. Que transforma, que liberta. Que pode olhar para a sua situação e falar assim, ó, não, vira a página. Chega. Isso não vai mais acontecer. Ninguém põe a mão no que é meu. Ele era conhecido como o rei dos exércitos. O senhor dos exércitos. Você sabe o que quer dizer isso? Que quando Israel ia lutar, quando Israel ia para uma guerra, quem comandava eles era Deus. A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda nem ligeiramente. O que me faz pensar que Deus não vai lutar as minhas guerras? O que me faz pensar que Deus me esqueceu? O que vai fazer na minha cabeça pensar que Ele me abandonou? Não. É mais fácil eu deixar Ele de lado. É mais fácil, pelas minhas atitudes, eu me afastar. Ah, mas não é intencional, mas eu vou me afastando. Eu vou me afastando. E a voz vai ficando cada vez mais... até a hora que você não escuta nada. Eu não vou deixar isso acontecer na minha vida. Eu não quero que isso aconteça na sua vida. Eu não quero que isso aconteça na vida de ninguém. Nós somos todos iguais. Nós estamos todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Então eu e você, é assim, ó, a gente se ajuda. Se eu ver você mal, eu vou estar ali, eu vou te falar, te dar uma palavra de conselho. Eu vou abrir a Bíblia e falar, Kainan, a Bíblia fala isso, 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 isso e isso. Cara, se fortalece. Ah, Moisés, mas tem coisa que é ruim de ouvir. Vai por mim, irmão. Ouvi meu pai olhando para mim e falar assim, ó, para de ser burro. Não é gostoso. Para mim não foi. É engraçado, né? Mas não foi bom. É engraçado, mas se eu tivesse ouvido, eu não tinha passado pelo que eu passei.
E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que todas as situações eu tenho que tirar de exemplo para mim não fazer mais. Seja ela qual for. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você ore a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. Pai, se há caminhos ruins no meu coração, que o Senhor me mostre. Se existe algum lugar que eu não devo estar andando, se existe alguma coisa que você sente no seu coração que é para abandonar, se tem alguma coisa que você sente no seu coração que você tem que pôr na mão do Senhor Jesus Cristo para Ele resolver, essa é a noite. A palavra do Senhor foi lançada para você. Você sabe quem te salvou, você sabe quem está do seu lado, você sabe quem pode transformar a sua vida. As armas estão na sua mão. Uma guerra não se ganha quieto. Lembre-se disso. Uma guerra não se ganha quieto, não se ganha parado. Uma guerra se ganha lutando. E hoje a gente veio aqui para ganhar as nossas guerras, para que a gente comece uma semana diferente. Uma semana diferente. Uma semana onde vai acontecer coisas na sua vida que nem você mesmo estava esperando. Tudo porque você decidiu. Tudo porque você olhou para aquele Deus maravilhoso e falou assim, ó, para mim, Ele é o meu Salvador. Eu vou ouvir a voz dEle e de nada mais. Curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai eterno. Pai, eu peço para o Senhor que o Senhor venha olhando para os nossos corações, Pai. Que o Senhor venha olhando para dentro de nós agora, meu Deus. Pai, eu peço que o Senhor mostre, Pai, para esse que está em casa, para esse que vai assistir esse vídeo, quais são os caminhos, meu Deus, que não devem ser seguidos. E, Pai, eu peço que o Senhor venha transformando essa vereda. Venha mostrando, Pai, aonde foi o ponto que errou, para que se volte e se faça o caminho consertado de novo, meu Deus. Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor é um Deus poderoso e pode transformar tudo. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, transformando, libertando e curando em nome de Jesus. Aleluia.